Então, eu vou fazer uma apresentação breve, pessoal, que tenha no máximo 20 minutos, não muito mais do que isso, justamente para que a gente possa garantir algum tempo, então, maior tempo para discutir o texto, né? Em razão disso também, eu tentei encaminhar o texto com alguma antecedência para garantir, facilitar, assim, a leitura de vocês, porque isso é importante para mim, reconhecer o estágio que está o trabalho e saber como encaminhá-lo, como aprimorá-lo ainda, né? Eu, há um mês atrás, apresentei a proposta aqui, eu não vou me deter sobre isso, né? Eu falei um pouco sobre os referenciais teóricos com os quais eu estava lidando na época e que pensava em explorar para desenvolver o artigo. Muita coisa disso eu acabei conseguindo, de fato, desenvolver, algumas outras dessas bibliografias que estão aparecendo aí ficaram apenas mencionadas, vamos dizer assim. De todo modo, eu parti de uma construção de um quadro um pouco mais geral sobre essa temática da aceleração social, no sentido de fazer um recorte aí dentro e focar uma vertente do pensamento aceleracionista, que é essa vertente que se constitui em torno do Departamento de Filosofia da Universidade de Warwick entre 1990, segunda metade da década de 90, e até por volta de 2010, mais ou menos, assim. Aqui a gente tem alguns trabalhos que se referem um pouco a essa perspectiva. Essa perspectiva ela é muito desenvolvida em razão do trabalho desses dois professores aí, a Sadie Plant e o Nick Land, que eram os professores que coordenaram um grupo de pesquisa que atuou nessa época, mais ou menos entre 93 e 2003, mais ou menos, aproximadamente, nesse departamento de filosofia de Warwick. O grupo posteriormente se desfaz e o Nick Land entra numa segunda etapa da sua carreira, indo morar em Xangai, na China, e de lá acaba produzindo uma série de outros textos, há todo um conjunto de outros desdobramentos, né, do pensamento do Nick Land e da Sadie Plant, quando ainda estavam, então, na Inglaterra. De todo modo, são esses dois autores assim que lançam as bases, né, do que veio a se configurar depois, como esse movimento, essa vertente aí do pensamento aceleracionista. Eu me detive especialmente nessa coletânea, que é uma coletânea lançada em 2014, e que sintetiza, talvez, alguns dos textos mais emblemáticos produzidos aí nesse contexto, assim. Então, uma coletânea lançada 10 anos atrás, essa é uma data redonda, assim, que talvez nos instigue também a pensar sobre a validade dessa contribuição aceleracionista hoje, o que aconteceu passados, então, 10 anos, o que é reler esses textos 10 anos depois do seu lançamento, né, ou o que é pensar, então, essa efervescência aceleracionista fora de época e fora de lugar também. Quais os riscos disso e quais os eventuais pontos positivos, né? O que pode redundar de positivo desse deslocamento, assim, da gente estar voltando nesse pensamento hoje, um pouco fora de tempo, fora de lugar, assim, no que diz respeito, pelo menos, aí a seu momento fundacional. Esse livro aqui, pessoal, ele é muito representativo do que se configurou, então, como sendo o aceleracionismo landiano, né, desenvolvido por esse sujeito aí, que é o Nick Land, assim. Qual é a grande suposição dessa escola, o ponto de partida? Assim, é essa hipótese, ou essa crença, ou esse pressuposto mesmo, de que a aceleração dos fluxos desterritorializantes do capital constitui o único modo plausível de vencer ou revolucionar o sistema capitalista. Ou seja, eles estão procurando fazer uma crítica imanente do capital, sob essa crença de que há no sistema capitalista potenciais de autoaniquilação, assim, há uma potência destrutiva no capitalismo. E que essa seria, na verdade, a única possibilidade, então, de
vencer o sistema. A derrocada do capitalismo seria produzida por ele próprio, e não por alguma interferência, alguma instância externa, mediadora, por alguma capacidade de crítica que adviria de fora do próprio mundo, assim, configurado, e da lógica, dos modelos de pensamento, de trabalho, de tecnologia configurados dentro do sistema capitalista. Então, essa é a suposição central, assim, dessa vertente em específico. Muito se discute sobre isso, que supostamente essa seria uma ideia marxista, que estaria lá germinando em textos do Marx anteriores à escrita do Capital, por exemplo. Então, se debate muito sobre de onde veio essa perspectiva, qual o alcance, de fato, qual é a extensão, né, qual é a abrangência, qual é a força dessa força, para dizer de modo redundante, assim, o que isso significa, assim, em termos de potencial revolucionário ou mesmo de luta política, no sentido de algo que se possa apropriar, né? Então, aqueles que pretendem estabelecer um confronto político ao capital, se apropriando, né, ou instigando justamente uma potencialidade que estaria inscrita já no próprio modelo produtivo. Assim. Então, essa é a suposição central, de base. No texto, eu monto uma espécie de quadrilátero de influências, vamos dizer assim, onde esse pensamento aceleracionista teria se constituído. Então, a gente tem pelo menos 4 grandes matrizes aí. Primeiro é esse marxismo, em específico um texto do Marx do final da década de 1850, que é o Fragmento sobre as Máquinas. Obviamente tem também uma influência aqui do futurismo italiano, dos manifestos, são textos que têm esse caráter de manifesto político também, muitas vezes, né? Eu acho que é uma segunda demarcação importante. Uma terceira demarcação importante diz respeito a esse flerte com a ficção científica que esses autores vão fazer ali nos anos 90, ou vão reler textos de ficção científica e da ficção de horror também, tentando entendê-los assim como uma espécie de moldura para o seu pensamento, como uma espécie de retórica, como um universo de onde provém uma série de imagens, uma série de mitologias das quais eles tentam se apropriar no sentido de confeccionar, então, essa filosofia aceleracionista e, sobretudo, uma quarta demarcação referencial, assim, diz respeito ao pós-estruturalismo francês do final da década do maio de 68, do final da década de 60, início da década de 70. Estou me referindo aqui principalmente aos textos do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, textos do Lyotard, alguma coisa do Baudrillard também, é um referencial importante. Então, o que a gente tem? A gente tem autores ingleses, jovens autores ingleses, formados ali às vésperas do bug do milênio, muito influenciados pelo futurismo italiano, pela literatura de ficção, pelo marxismo e pelo pós-estruturalismo. Então, o aceleracionismo se gera ou surge nessa composição, e sofrendo, digamos, a incidência, assim, dessas matrizes epistemológicas diversas, e tentando combinar isso e promover, achar algum ponto de encontro ali, algum instrumento, confeccionar instrumentos de pensamento. Assim. No meu artigo, especificamente, eu tentei discutir esses textos, alguns dos textos do livro Accelerate, né? Obviamente não se trata de fazer uma resenha do livro e nem discuti-los texto a texto. O livro é um conjunto de 28 escritos com uma longa introdução escrita pelos organizadores, né? Dentro desse conjunto, obviamente, eu li todos, eu passo um pouco por diversos desses textos, mas eu me centro principalmente em 3 deles, e estabelecendo esses 3 recortes também, né? A ideia dos mundos hipermediais, ou seja, eu vou me perguntar o tempo todo o que as mídias têm a ver com isso, ou como os meios de comunicação, como as tecnologias de comunicação ecoam nessa temática da aceleração social, ou podem estar sendo pensadas aí também como engendrando processos próprios, ou ainda singulares de aceleração, contribuindo para a acentuação desses processos de aceleração social, para essa percepção que teríamos hoje de que o tempo cada vez mais nos escapa, está mais acelerado. Então eu tento pensar qual é a relação, enfim, das mídias com esse pensamento aceleracionista. Tento pensar também como é que esses autores, o Nick Land em específico, se vale dessa moldura dada pela ficção científica e pela
pela ficção de horror. Esse é um tópico do texto chamado, é um subcapítulo do texto chamado Horror Abstrato, onde eu vou me deter nisso, assim, tentando pensar, então, como é que isso opera nos escritos do Nick Land. E um outro subitem, o capítulo do artigo, diz respeito justamente a essa temática da política extrema, tendo em vista que o Nick Land, no seu período chinês, vivendo em Xangai, ao longo desse tempo, né, ou a partir dali, ele mergulha num processo assim, de aproximação dessa ultradireita radical, chamada tradicionalista, que proliferou nos Estados Unidos por volta de 2014, por ali, e que levou justamente o Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Então, o Nick Land acabou se convertendo a partir do início de 2010, 2011, 2012, como uma espécie de mentor assim, desses chamados movimentos neo-reacionários, né? Então, esse tópico é o tópico onde essa temática vem mais à tona, e há uma discussão também sobre um conceito do Nick Land, que é um conceito de miserabilismo transcendental, com o qual ele identifica, assim, todo esse conjunto de falas e de apelos em nome das identidades, da humanidade, da cidadania, da solidariedade, do humanismo cristão, digamos assim. Então, o Land entende que esses discursos acabam funcionando como empecilhos a esse desenvolvimento turbinado, hiperacelerado, nihilista, assim, transhumano, né, ou anti-humano do capital, né? Então, em síntese, o aceleracionismo seria uma espécie de uma doutrina pós-capitalista, pós-materialista, e uma vertente do pós-humanismo também, a gente poderia dizer, e também uma filosofia pós-política. Ou seja, são autores que estão buscando fazer uma crítica imanente do capital. Então, o melhor modo de criticarmos o capital não é nos retirando do espaço do capital, de fora, buscando um lugar de externalidade, assim, mas seria justamente fazendo uma crítica por dentro. Então, aqui há a convicção de que a melhor saída é por dentro, ou está por dentro. Assim. Então, há uma recusa muito marcada em estabelecer qualquer tipo de crítica moralizante, humanista ou regressiva. Não se quer propor também nenhum tipo de solução que seja conciliatória ou restauradora. Então, tem uma espécie de radicalidade, assim, tem um elemento um pouco suicida nessa proposição aceleracionista desses autores, do Nick Land em específico, assim, que é de incentivar a exacerbação do processo, para que assim ele se autoelimine, ele se esgote e ele possa, então, ser superado a partir do seu desgaste, assim, por não ter mais para onde desenvolver-se, né? Então, essa é uma perspectiva de fundo dessa vertente, né? Esse aceleracionismo é muito influenciado também pelo operaísmo italiano da década de 70, tem também uma força ou uma emergência de um tipo de pensamento tecno-feminista, muito em razão da presença da Sadie Plant nesse cenário inaugural, fundador do aceleracionismo inglês, e, obviamente, a influência do pensamento rizomático ou nomádico, né, como a gente está vendo. Assim. Então, basicamente, se professa aqui a ideia de que o capital é um sujeito automático, é um polimorfo, é uma entidade, uma deidade Lovecraftiana, assim, um monstro inumano, indescritível, polimorfo, acéfalo, cego, que está movimentado por uma espécie de pulsão teleológica expansiva, né? Então, o capital ele é um vírus, ele é uma entidade monstruosa alienígena, assim, que nos mobiliza, né? Então, é como se fosse essa deidade, digamos assim. Essa compreensão o Land busca justamente nos escritos do Lovecraft, né? E, enfim, qual é o mapa do texto? Eu passo por essa discussão ali sobre ficção científica, futurismo, passo pela discussão sobre o fragmento sobre as máquinas, a ideia da automatização e da autonomização do trabalho. Isso me permite colocar uma discussão interessante que me pareceu sobre
estruturalidade medial, né? Como é pensar as mídias do ponto de vista dessa rede material que os meios de comunicação constituem no mundo, assim, e como essa rede produz um tipo de trabalho que vai se autonomizando do humano, né? Como essa estrutura ocupa o planeta, ocupa as nossas vidas, ocupa o nosso dia a dia, se distribui e funciona por interconexões mecânicas, com uma espécie de inteligência maquínica própria de interrelações, de estabelecimento de trocas, de mapeamentos mútuos e respostas automáticas também, né? Então, isso é uma ideia interessante para a gente pensar os meios de comunicação. Qual é essa infraestruturalidade e como essa infraestruturalidade das mídias dispensa o humano, produz um tipo de trabalho e um tipo de percepção do tempo histórico, né? Então, acho isso uma ideia interessante também. Obviamente, nesse trabalho de pensar o papel dos meios aí, dessa cultura medial, me surge aqui esse conceito de intelecto geral, general intellect, que é um conceito marxista também, que não é trabalhado posteriormente nos escritos do Marx, escritos posteriores ao fragmento sobre as máquinas, no caso. Então, e que me parece servir também para a gente pensar algum tipo de agenciamento midiático, assim, de espaço onde as mídias atuariam no que diz respeito à configuração desse general intellect aí. Além disso, eu trato também dessa importância da ficção de horror e da ficção científica como moldura analítica, mas não é uma moldura apenas, não é uma grande metáfora, né, que moldura esse pensamento, né, um espaço, um espaço de metáforas que molduram esse pensamento, mas eu acho que essa relação com a ficção de horror e a ficção científica também dá para esse modelo de pensamento aí uma série de procedimentos retóricos, analíticos, mesmo conceitos assim que acabam sendo refinados e que acabam sendo retrabalhados e desenvolvidos ao longo desses escritos. Assim, a ideia do miserabilismo transcendental eu já apontei agora há pouco. Eu acho que ela é interessante também do artigo. E por fim, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco assim sobre problemas que eu senti ainda no texto, né? Primeiro, essa ideia de uma oposição entre aceleração da e na teoria ou uma teoria da aceleração. Eu acho que eu estou falando muito mais sobre uma teoria filosófica específica sobre a temática da aceleração do que propriamente pensando a aceleração da teoria ou na teoria, no trabalho teórico, na produção de pensamento hoje. Então, acho que são duas ênfases aí que a gente está tentando mapear, e eu acabei me colocando aqui numa delas, né, que é pensar muito mais uma teoria da aceleração, né? Uma outra coisa que eu acho que o texto, às vezes, ele é muito descritivo do livro enquanto um objeto material, na sua organização, na sua proposta, talvez tenha aí uma descrição um pouco etnográfica ou excessivamente etnográfica do livro. Outro ponto que poderia render para a nossa discussão aqui posterior diz respeito à permanência e à atualidade desse pensamento, passados então 10 anos, na medida que o livro é de 2014, que síntese a gente poderia ter hoje do aceleracionismo, como é pensá-lo hoje, 10 anos depois, o que restou desse debate todo, que atualidade ele tem, como ele pode ser recuperado hoje em dia, 10 anos depois é muito ou é pouco tempo, o que é reler esses textos nesse lugar, né, onde eu estou no Brasil, nesse tempo onde eu estou no Brasil, em 2024. Então, acho que fica aí também ecoando aqui para nós essa indagação sobre a permanência e a atualidade do pensamento aceleracionista. Obviamente, vai sobrar sempre a inquietação sobre o que rendeu de fato, né, ou o rendimento que de fato essa perspectiva pode dar no que diz respeito ao estudo das mídias. Me parece que eu consegui fazer algumas apropriações suficientes, né, mas que talvez, obviamente, elas poderiam ser muito mais exploradas e podem ter ainda um conjunto de outras interfaces midiáticas com a filosofia aceleracionista que passaram batido aqui por mim, né. Então, e também tem uma questão sobre os desníveis globais, assim, né? Não só no Brasil, né? Mas não haveriam distintos
aceleracionismos conforme as apropriações locais que são feitas aqui no Brasil, na Europa hoje, nos Estados Unidos, na França, numa espécie de volta do aceleracionismo para a França. Então, como é pensar assim, o espraiamento desse pensamento em distintas regiões do planeta, em distintas configurações sociais, assim, também pode ser isso também pode ser uma questão de trabalho, assim, né? Tem também a questão de métodos, né, de pesquisa, quais seriam os métodos interessantes para pensarmos a investigação aceleracionista. O texto dá uma sugestão ali de um foco de observação num espaço de consumo que seria o supermercado, por exemplo, mas isso fica muito sugerido. Obviamente, há também uma estética do aceleracionismo, tendo em vista que o aceleracionismo bebe muito na literatura popular de horror, de ficção científica, bem como na música pop, então tem um tipo de leitura estética que nós poderíamos fazer dessa perspectiva. Aliás, naquele livro do Steven Shaviro, que é de 2015, ele discute principalmente isso, né, o aceleracionismo como uma estética. Obviamente também há questões de gênero que daí poderiam ser exploradas, assim, bem como uma diversidade de variações internas ao aceleracionismo. Aceleracionismo de direita, de esquerda, incondicional, há discussões sobre o chamado aceleracionismo negro. Enfim, acho que o texto permite esses desdobramentos, mas esses desdobramentos não estão feitos de fato. E, por fim, eu fiquei ainda com a sensação de que a conclusão ainda deixou muito a desejar. Acho que o texto abre uma diversidade de questões e tal, e não fiquei totalmente satisfeito com o tipo de recuperação e de sistematização dessas questões que a conclusão, então, conseguiu fazer. De todo modo, eu acho que por enquanto é isso. A gente pode voltar em seguida à discussão. Obrigado.